Fala, galerinha, gente boa de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero compartilhar uma porção da Escritura com você, da Palavra de Deus, que está em Marcos, no capítulo 6. Eu quero ler alguns versículos, mas na realidade eu quero focar em um versículo só, que é o 52 do capítulo 6. Esse verso ele tem muito a falar, não somente sobre aquilo que está aqui do ponto de vista imediato, mas ele nos leva para outros lugares na Escritura. Muitas vezes nós não o observamos, ele foge do nosso foco, mas na realidade, penso eu, ele é importante para uma compreensão geral da Escritura ou daquilo que Marcos está como propósito escrevendo. Mas eu vou ler do verso 50, ou melhor do 49, que é para a gente entender onde a gente está. Ainda que eu venha focar só no verso 52 do capítulo 6 de Marcos. O verso 49 diz assim: quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Então, Jesus está andando aqui sobre as águas, eles veem Jesus, pensam que é um fantasma e ficam aterrorizados. E eles estavam remando, o vento era contrário. O texto de Marcos vai dizer que Jesus ia passando por eles, sem nenhuma dificuldade. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Em outras palavras, literalmente falando, eu sou. Não tenham medo. Então subiu no barco Jesus para junto deles, e o vento se acalmou. E eles estavam atônitos com tudo aquilo que tinham visto e aquilo que tinha acontecido. E aí chega no verso que eu gostaria de frisar aqui. Pois não tinham entendido o milagre dos pães. O que é que tem a ver o milagre dos pães com Jesus andar sobre as águas? O milagre dos pães tinha acontecido um dia anterior. Aqui Jesus está entre 3 e 6 horas da manhã andando sobre as águas e subindo ao barco dos discípulos, fazendo tudo ficar tranquilo. Mas ele tinha multiplicado um dia antes, e é o texto que está em sequência aqui, só voltar um pouquinho, pães, a partir de 5 pães e 2 peixes, pães para mais de 5.000 pessoas. O texto vai dizer 5.000 homens. E a gente não está contando aqui mulheres e crianças. O autor aqui, Marcos, ele traz essa referência, dizendo que eles ficaram apavorados, pensaram que era um fantasma e ficaram atônitos, os discípulos, porque eles não tinham entendido o milagre dos pães. Penso eu que isso tem muito a nos falar. E vem ao meu coração uma frase que eu gostaria de compartilhar com você. Isso tem a ver com toda a Escritura. Não se trata de pão, meu irmão. Eles não tinham entendido a multiplicação dos pães, mas não se trata do pão em si. Como também não vai se tratar do peixe. Como também não se trata somente das curas. Eu gosto da expressão que o apóstolo João ele usa quando ele escreve o seu evangelho, lá no capítulo 20, se eu não me engano, quando ele diz assim: olha, Jesus fez e realizou muitos outros sinais miraculosos. Ele chama a multiplicação dos pães, que ele conta lá no capítulo 6, ele chama o transformar de água em vinho, ele chama as curas extraordinárias, ele chama tudo aquilo que Jesus faz e opera no seu ministério como sinais miraculosos, ou seja, sinais que apontam para além do fato. E penso eu que essa é a melhor forma de entender as Escrituras, porque senão eu vou começar a olhar aqui para o pão. Eu vou começar a olhar para o peixe. E Marcos está dizendo aqui, olha, eles estão apavorados e atônitos porque eles não tinham entendido o milagre dos pães. Interessante que o próprio Marcos, logo no capítulo 8, ele traz à tona novamente essa incredulidade, essa falta de memória, entre aspas, dos discípulos, porque eles não entendiam o que estava acontecendo.
Lá no capítulo 8, ele traz à tona novamente o questionamento com relação aos pães, porque Jesus tinha dito a ele, olha, vocês tomem cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E eles ficam discutindo por quê. Ele está falando isso, deve ser porque a gente não trouxe pão. E Jesus começa a fazer um monte de questionamento e pergunta para eles, para que eles entendam que não se trata de pão, não é sobre pão que ele está falando. Vai para além de tudo isso. Como andar sobre as águas aqui, meu irmão, não tem a ver com o fato em si de andar sobre as águas, mas para onde o andar sobre as águas aponta. Olhando para os pães, não se trata daquilo que aconteceu, porque eles não estavam morrendo de fome, não. Na segunda multiplicação dos pães, eles estavam 3 dias andando com Jesus, e Jesus diz, olha, se eu mandá-los embora, eles vão padecer pelo caminho, porque estão 3 dias comigo. Ou seja, a situação era mais precária, mas na primeira multiplicação não estão morrendo de fome. Ele faz e ele realiza, segundo João, um sinal para apontar para ele mesmo. Porque o sinal aponta para algo além do fato, meu irmão. E trazendo essa reflexão hoje, eu quero dizer para você, para mim, lógico, para todos que estão ouvindo, que se nós olharmos para a palavra de Deus e para a Escritura Sagrada, somente do ponto de vista das nossas necessidades, nós vamos perder, ou nós não vamos ter a oportunidade de olhar para além do fato. E olhar para além do fato é olhar para Jesus, para aquilo que de fato Ele é. O que eu acho interessante é que desde o início do Evangelho de Marcos até aqui, Marcos vem contando os feitos e fatos extraordinários de Jesus. Ele toca num leproso no capítulo 1 e purifica o leproso. No final da tarde, na casa de Pedro, a casa de Pedro está topada de gente, e o texto lá, Marcos vai dizer que vem gente de todos os lugares, e ele cura todo mundo, expulsa vários demônios. No capítulo 1 ainda, nós vamos ver Jesus expulsar um demônio de um homem dentro da sinagoga, onde todos ficam admirados com aquilo que ele está fazendo. Ele cura a sogra de Pedro. Lá na frente, nós vemos Jesus ir para a região de Gadara e expulsar não um demônio só, mas uma legião de demônios. E no caminho para Gadara, nós vemos ele dizer, dar ordem ao vento e ao mar: aquieta-te e acalma-te. Nós vamos ver Jesus passar o dia ensinando. O texto vai dizer que na multiplicação dos pães, que ele olha para aquele povo e tem compaixão, porque eles são como ovelhas que não têm pastor. E ele passa a ensinar e depois ele multiplica pães. Ele dá graças a Deus. E um fato muito interessante desse texto é que ele diz aos seus discípulos: deem vocês de comer a eles. Mas os discípulos não estão entendendo, porque eles estão olhando para os pães. Eles estão olhando para a quantidade de peixes que tem. Eles estão olhando para aquilo que acontece. Quando Jesus dá ordem ao vento e ao mar, eles dizem assim: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem, mas não há uma confissão verdadeira, cheia de fé. Eles estão no processo de conhecer aquele que eles estão se relacionando. Isso acontece conosco. Nós muitas vezes ainda estamos olhando para os pães e para os peixes e pensando naquilo que Deus pode fazer por nós. Como me dar um carro, um emprego, alimentar a minha família, enfim, isso tudo é necessário, mas o Evangelho vai para além de tudo isso, meu irmão. Porque no final de tudo, quando olhamos para isso, tornamos Deus nosso servo. E nós fomos salvos por Deus para servi-lo. Só assim nós vamos entender quando Jesus olha para os seus discípulos e diz: ei, vocês acabaram de voltar de uma missão. Porque ainda no capítulo 5, Jesus envia aqueles homens de 2 em 2, dando autoridade sobre os demônios, para eles fazerem coisas extraordinárias. Eles voltam felizes. Logo na sequência vem a multiplicação dos pães e Jesus diz: olha, continua. Vocês voltaram felizes porque vocês fizeram coisas extraordinárias. Continuem, agora vocês vão dar de comer a eles. E eles olham para os pães.
e não entendem o papel deles na história, como muitas vezes nós não vamos entender o propósito que Deus tem conosco enquanto estivermos olhando para as nossas necessidades, meu irmão. E não entendemos também com isso quem verdadeiramente é Jesus. No capítulo 8, no verso 19, Jesus diz assim: vem cá. Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse, e aqui é maravilhoso, volta também o fato do não entendimento. Vocês ainda não entendem que não se trata de pão. Vocês ainda não entendem que não se trata de peixe. Eu estou dizendo para vocês tomarem cuidado com o fermento de Herodes e o fermento dos fariseus. Vocês estão pensando em pão, ou seja, vocês ainda não estão entendendo a minha linguagem. Porque vocês estão focando na coisa errada. Vocês estão olhando para a coisa errada. O que é interessante desse texto, aqui no capítulo 8, ainda um pouquinho mais na frente, ele vai perguntar, quem dizem os homens que eu sou? Ah, tu és João Batista, tu és um profeta, tu és Elias. E aí a gente chega no verso 29 do capítulo 8, onde vem a pergunta que, em Marcos, acaba os relatos de coisas extraordinárias que Jesus faz, porque agora ele passa a ensinar os seus discípulos. É como se Marcos quisesse mostrar para a gente o seguinte, olha, depois que eles de fato confessaram quem ele era, o ensino superou os feitos miraculosos. Porque agora, de fato, eles começaram a ouvir, ainda que eles não estavam entendendo do ponto de vista completo. Eles vão entender depois. Mas olha o que eles dizem. Jesus diz assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Respondeu Pedro, tu és o Cristo. Amém, Pedro? Amém, meu filho, não tem a ver com pão e não tem a ver com peixe, tem a ver com aquilo que tudo isso representa ou para onde aquilo tudo isso aponta. E aponta para Jesus. Aponta para quem ele é e para o que ele cumpre. Que de fato é a Escritura. E aponta também para aquilo que ele deseja que nós venhamos a ser. Dele, vós, de comer. Como eu disse no início, meu irmão, não se trata de pão. Tudo vai para além de tudo isso. O meu convite é para que você, eu, nós, possamos olhar para a Escritura, não do ponto de vista somente da nossa necessidade. Eu sei que isso está enraizado em nós, é uma cultura que foi imposta sobre nós. Hoje, no século XXI, é o que se fala, que Deus vai fazer, vai realizar. Nós tornamos Deus nosso servo, quando na realidade, em Cristo, e por aquilo que Cristo fez, realizou e operou em nosso favor, nos tornamos servos de Deus. Basicamente não seria assim, Deus, dai-me de comer. Basicamente seria assim, dai-lhe vós de comer. O fato não é, Senhor, e agora o que faremos? Esse mar está aí diante de nós, e o que vamos fazer? Tá, o faraó vem atrás e tem essa multidão de gente. E agora? E agora marche, dê você de comer, vá adiante, sirva aquele que serviu a você, que se entregou por você, que amou você, que foi até o último estágio da dor por você e que te chamou para ser um instrumento de bênção ao mundo.
Não se trata de pão, meu irmão. Não se trata de emprego, não se trata de carro, não se trata de templo, não se trata de terreno, não se trata de nada. Se trata daquilo que nós somos diante de Deus e daquilo que Ele tem como propósito conosco e só. Porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias e que, estando conosco todos os dias, estaria suprindo todas as nossas necessidades, porque Ele é o nosso bom pastor. Nos conduz, nos alimenta, nos guia. E, a partir disso, fazemos a sua vontade crendo que de nada teremos falta, ainda que nos falte muita coisa. Porque, como Ele disse, não se trata de pão. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido. Que não se trata de pão. Existe um motivo e está no verso. O coração deles estava cheio de incredulidade. O coração deles estava cheio de incredulidade. E muitas vezes o nosso coração está assim. Por quê? Porque olhamos somente para o fato. Ele multiplica pão. E como diz lá em João 6, a gente continua querendo pão, meu irmão. E Jesus lá em João, ele traz um entendimento que não se trata disso quando ele diz: olha, o meu corpo é verdadeira comida. Vocês não entendem? O meu sangue é verdadeira bebida. Não se trata de pão, se trata de mim. Se alimentem de mim e dê de comer a este povo. Se alimentem de mim e sejam um instrumento de bênção para esse povo. Vocês não vão ter falta de pão. Quantos pedaços vocês recolheram? 12 cestos. Não se trata de pão. O meu corpo é verdadeira comida. O meu sangue é verdadeira bebida. Busque ao Senhor, meu irmão, em primeiro lugar. Acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua vontade, com todo o seu desejo. Faça como Jesus ensinou quando ele contou as parábolas e disse: olha, com a mesma medida com que vocês medirem aquilo que falo, vocês voltarão a ser medido também. Ou seja, dê atenção ao que eu digo e a própria palavra medirá vocês. E medirá com generosidade, porque muito mais será dado, mas se alimentem de mim. Não olhe para o pão, não foque naquilo que você não tem condição de resolver. Se alimente de mim, dê de comer e nada vos faltará. Deus te abençoe, meu irmão. E que a palavra de Deus seja guardada no seu coração. E você sempre possa lembrar que não se trata de pão, nem de peixe, mas se trata de quem Jesus é. E de quem nós somos a partir dele diante de Deus. Em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos vocês. A paz do Senhor Jesus.